E ali que a gente teve contato com, assim, um contato mais forte, apesar do Dennis já ter contato com espíritos e tal, acho que foi o período que a gente teve um contato mais próximo com a energia do Cristo. E aí, a partir daí, as coisas foram se desenvolvendo. Mas cada um teve seu momento de despertar espiritual, até porque o despertar ele é individual. Então, o Denner teve a fase dele que ele começou a despertar, e para despertar para realidades diferentes também, né? Porque foi todo um processo, não é uma coisa assim, você despertou, pá, acabou, não, você já sabe tudo. Não, você vai descobrindo as coisas aos poucos. As verdades vão aparecendo para você aos poucos, não é uma coisa fácil, é uma coisa que você percorre, e eu acho que você vai percorrer esse caminho durante muito tempo. Então, assim, a gente não despertou juntos, mas a gente tinha uma mesma linha de pensamento, então ficou mais fácil. Para pessoas que têm uma linha de pensamento diferente, eu acho que é muito complicado você ter uma relação onde o parceiro não acompanha com você esse caminhar da espiritualidade. É muito mais difícil, né? A gente se sente muito só. Você vê, nós dois, né, estamos nesse processo de busca da espiritualidade, e mesmo assim, às vezes a gente se sente só, porque a gente não tem com quem conversar muito sobre esses assuntos, sobre as nossas experiências. Por isso que a gente está abrindo o canal aqui para isso, para dividir com vocês outros malucos como nós, que têm experiências com extraterrestres, com espíritos de outras dimensões, aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, porque a gente só tem nós dois para conversar sobre esse assunto, né? Lógico, a gente tem um amigo aqui, outro ali, mas não que tem essa profundidade, né, de troca de experiência. Fala aí você, que eu falo demais. Se não me cortar, eu vou continuar falando. Aí acaba até respondendo a pergunta também do Semente, né? Quando Aham. vocês se conheceram, já sabiam da espiritualidade do outro? A gente sabia, porque o que ela esqueceu de comentar é que quando ela me conheceu, eu já estava Ah, há 18 anos na doutrina espírita. Eu ele já. fui palestrante espírita, palestrava aí pelo Brasil todo, e ela foi fazer um curso de médiums Sim. Não no tinha nada Centro de mediunidade, gente, nada, zero. queria, né, ela estava com o pai muito doente na época. Acho que isso foi até uma reação inconsciente dela de, Uhum. será que eu sou médium, eu posso ajudar o meu pai? Então, acho que foi um pouco desse tipo de, até um movimento inconsciente. Ela era minha aluna, e quando eu bati o olho nela, eu falei, Ah, pô, foi. Ele ficou olhando para mim com cara de idiota, e eu eu olhei falando com para ela, mas eu ele. não olhei a parte física. Eu vi outra coisa, eu vi o corpo astral dela, vi outras coisas, vi outros seres. E aí eu fiquei realmente um tanto quanto impressionado. E a partir daí a coisa foi para uma amizade bacana, e da amizade a coisa se desenvolveu. Mas duas coisas bem bacanas, né? Nesse processo, eu já trabalhava com cura espiritual. O pai dela estava já internado há muito tempo, né? Uhum. Ele ficou Estava 19 dias no CTI, mas ficou muito tempo internado no hospital. Estava lá, não conseguia falar, não conseguia se mexer, não tinha. E foi quando, na época, eu já trabalhava com os médicos espirituais, a gente fazia a chamada cirurgia espiritual, né, que de cirurgia não tem nada, às vezes tem. Às vezes eu, às vezes eu vejo lá uns bisturis de luz cortando lá, mas aí acabou que o pai dela saiu, né, do hospital depois da cirurgia espiritual, e está até hoje aí, né, meio requenguela, isso já tem mais É, de anos, o bicho não vai nem a pau, ele tá. não. Ele já foi um monte de gente, e ele está aí. É claro que o meu começo foi lá muito jovem, ainda com 5 anos, eu comecei minhas primeiras manifestações mediúnicas, e de lá para cá são 50 anos, né? Estou com 55 agora, são 50 anos praticamente com o exercício da mediunidade, porque desde criança eu já praticava mediunidade sem saber. Por exemplo, às vezes tinha vizinhos lá, quando eu era criancinha, tinha vizinhos que ficavam doentes, e eles pediam à minha mãe, deixa o Denner ficar aqui um pouquinho comigo, porque eu estou doente, e eu ficava lá com a pessoa, e no outro dia a pessoa estava boa. Então, isso também dentro da própria comunidade onde você vive, as pessoas começam. Então, eu já fui uma criança que cresci com essas coisas do medianeiro, né? E o que é bacana a gente falar de mediunidade é porque esse nome é distorcido demais, né? Tem muita gente que se diz médium e não sabe nem o que significa isso, né? Ou então
tem certas manifestações que não são manifestações mediúnicas. E a gente está aqui também para isso. A gente vai ter um bate-papo aqui sobre mediunidade aí em breve, falar, né, entrar em detalhes nesse tipo de assunto para que as pessoas possam realmente saber o que significa ser um medianeiro, o que significa você ser um instrumento, né, de relacionamento entre outros Intercâmbio, né? planos e o plano, né, o plano tridimensional. Eu, às vezes, sinto que o outro está sentindo, a Nandinha falando. Isso aí. Quando faz leitura particular, é isso mesmo. É isso mesmo. E quando faz leitura particular e quando há alinhamento das Uhum, energias áuricas. Então, uhum, tem pessoas que começam, tarólogos bons, como a Nandinha, são pessoas que começam e fazem com amor, começa um processo de expansão áurica. O que é isso? A aura dela se expande e atinge a aura, se conecta com a energia áurica da outra pessoa que está sendo atendida. Então, nesse momento, ela consegue exatamente sentir o que o outro está sentindo. uhum, Se a pessoa estiver em depressão, ela sente depressão. Se estiver chorando, ela sente vontade de chorar. Se a pessoa está uhum, angustiada, ela sente um nó na garganta, uma angústia. Então, a pessoa que faz um trabalho sério é isso, porque é aquilo, né? Se a gente quer servir, a gente não pode querer servir só no cafezinho, água gelada e ar-condicionado. uhum. É A isso gente aí. tem que ir lá. Agora é aquilo, muitas pessoas vão servir as pessoas em locais físicos, né? Então, pessoas Uhum, vão lá visitar a criança nos asilos, criança nos orfanatos, os velhinhos nos asilos, e poucas pessoas sabem que muitos tarólogos visitam as pessoas com a sua energia áurea. Ela não vai uhum, fisicamente, mas ela vai com a sua aura. Ela, muitas uhum, vezes, a sua aura é impactada negativamente, com energias muito ruins. Ela sofre depois, às vezes ela passa mal, depois que ela atende alguém, ela tem que ir lá se limpar, porque para tem poder. que E ter ela muito cuidado, né? exatamente. E está se doando tanto quanto uma pessoa que muitas vezes vai visitar alguém Uhum, no lugar, no hospital, coisa assim. Então, para quem não sabe dessas conexões áuricas, é bom saber. Tem muito médium, inclusive tarólogos aí, que fazem esse trabalho e se colocam à frente, muitas vezes, de energias e seres que são assim muito agressivos e uhum. sofrem impacto, são protegidos, mas sofrem o impacto sim. Vocês tiram tarô e sentem espírito no momento, vai tu. Você trabalha mais com baralho cigano, né? O meu é baralho cigano. Vai tu Mas pela eu doutora. acho que é a mesma frequência, né? A gente capta a frequência. É lógico que a gente tem os nossos mentores que nos auxiliam quando a gente faz a tiragem. E a gente sente. Quem é mais sensível e tira, né, faz tiragem de tarô, sente sim. Eu sinto. São reações físicas que eu tenho, que é como se fosse uma confirmação, ou como se ele me alertasse para alguma coisa. Então, tem arrepios, calafrios. É mais essa sensação. Comigo é dessa forma que funciona. Fala aí você. Você é diferente, que você bate papo, E ela está conversa. dando risada ali, que é Ah, é? a dela lá. Olha, aí, isso aí é, como ela falou, é de cada um. Qual é a minha situação, a minha forma de viver? Eu tenho plena consciência de onde eu vim, quer dizer, eu estou na minha segunda encarnação aqui no planeta. A primeira foi uma experimental, desencarnei cedo, né? Desencarnei muito cedo, deixei alguns filhos nessa primeira encarnação e depois reencarnei como filho de uma das minhas filhas na minha primeira encarnação. Então, a minha mãe, na verdade, foi minha filha na minha primeira encarnação. Foi uma reencarnação muito, muito rápida e eu só consegui ter lembrança disso quando eu fui trabalhar no lar de Frei Luiz. Não sei se alguns de vocês conhecem aqui, trabalhei quase 18 anos lá. Fui convidado, na época, pelo Dr. Bezerra de Menezes, através do médium que trabalhava com ele, e fiquei lá muitos anos trabalhando com os tratamentos espirituais. E na época que eu tive lá, eu tive que fazer um tratamento de limpeza, né? Tinha lá uma pirâmide na época que ela era própria para isso, para fazer um trabalho de energização e limpeza antes de você começar o trabalho. E foi então que eu tive as reminiscências de vidas passadas. Mais à frente, já depois, com uns 40 e poucos anos, aí que eu fui ter a minha primeira lembrança de onde eu vim, a minha origem, que eu evito até falar, porque não é o caso, não há necessidade disso, claro que é fora
dessa galáxia aqui, e eu conversei com esse ser por telepatia, como eu estava muito acostumado a ver espíritos e conversar com eles. Vocês terem uma ideia, na minha época em que eu era um espírita mais assíduo, eu fazia trabalho social dentro do cemitério. Eu ia dentro do Jardim da Saudade, sentava lá e esperava os espíritos virem falar comigo, porque muitos deles ficam vagando dentro do cemitério sem ter direção, sem rumo. Então, eu ia para lá fazer o chamado atendimento fraterno. Quem conhece Casa Espírita sabe que ela tem um atendimento fraterno, que você atende as pessoas que estão passando por um momento de dificuldade. Eu fazia atendimento fraterno dentro do cemitério para os desencarnados, né? Coisa que teve um colega que foi comigo uma vez e ficou apavorado, porque ele falou: eu quero ver o que você faz lá. Eu sentei e ele achou que eu ia ficar falando com o espírito e o espírito não ia aparecer nada, e de repente o espírito começou a querer se materializar usando o fluido dele. O cara ficou desesperado, meteu o pé, pegou o carro e foi embora e me deixou lá sozinho. Eu sem carro, sem nada. Tive que pegar um trechão a pé para poder depois pegar um ônibus para casa, porque eu tinha ido de carona com ele. Quer dizer. Então, assim, são coisas que a gente vai vivenciando e a minha contextura física, por exemplo, eu sou gordo desde que nasci, eu nasci com mais de 6 quilos, a minha mãe, coitada, foi um sufoco danado para eu nascer, quase que ela morreu, né? Pelo segundo que ela diz, ela quase morreu no meu nascimento. Uhum. Eu, criança muito gorda, fui obesa a vida inteira, pouquíssimas vezes eu fui magro, tinha dificuldade de me aceitar como pessoa gorda, até que um dia, quando eu comecei realmente a trabalhar ativamente, que eu percebi como é que os espíritos usavam os meus fluidos para poder fazer cirurgias espirituais, para poder fazer trabalhos de antigoécia. Quem não sabe o que é isso, são trabalhos que desfazem trabalho de magia negra. Então, o meu fluido ele é utilizado de várias formas pela espiritualidade. Então, eu me aceitei como gordinho e falei, bom, se para eu poder servir, né, as pessoas eu preciso ser gordinho, por motivo, claro, tem um motivo até científico, mas que eu não vou me alongar aqui. Então, eu me aceitei como gordinho, porque eu tinha que vir dessa forma para poder fazer esse trabalho. Então, assim, o meu caso ele é muito diferente. Eu não fico interpretando cartas de tarô, né? E eu uso exatamente esses fluidos. Então, eu me preparo com antecedência e quando eu vou fazer a leitura, eu tenho uma preparação para cada signo. Eu não faço uma leitura assim, seguida, signo atrás de signo, de qualquer jeito. Cada signo tem uma preparação. Eu faço um alinhamento com as energias do signo. Somente quando eu recebo a autorização dos mestres de que eu estou perfeitamente alinhado com a energia daquele signo, aí é que eu vou fazer a tiragem. E a minha tiragem é simples. Quando eu digo assim, na minha tiragem, espiritualidade, por favor, guie minhas mãos, é porque a minha mão não sou eu que estou mexendo. Ali é o quê? É uma mediunidade mecânica, assim como a psicografia mecânica, o médium, ele não sabe o que está sendo escrito, porque a mão dele está sendo movida pelo espírito. No meu caso, no tarô, eu não sinto as minhas mãos quando as cartas estão sendo tiradas, porque é a própria espiritualidade que puxa a carta que eles querem. E quando aquilo é colocado na mesa, para mim, eu olho para a minha mesa, eu estou vendo uma TV. É como se eu estivesse vendo um filme. Aquilo vai passando e eu vou retratando aquilo da forma como eu enxergo. Então, para mim, é mais simples. Eu acho que se eu fosse tentar fazer uma leitura de tarô técnica, considerando todo o estudo do tarô, apesar de que eu estudei bastante, porque eu sou um cara que adora estudar e não gosto de fazer as coisas pela metade, então eu estudei muito, mas para mim, assim, ele aparece e por isso que vocês veem, normalmente as minhas tiragens são contínuas. Eu falo sem parar e às vezes falo até rápido demais, porque eu estou sendo ali movido e controlado por aquilo que eu estou enxergando. É um tipo, sim, de tiragem mediúnica, por isso eu usei até o nome vidente da luz, porque quando as cartas caem na mesa, é uma vidência para mim, não é uma interpretação, é uma vidência. E o da luz, porque, graças ao Senhor, eu escolhi a luz, né, como o caminho para seguir. Então, é mais ou menos isso.